Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Já chegamos bem no finalzinho do estudo do Evangelho, estamos no capítulo 25. Buscar e achareis. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, José Pedro Simões Neto. Nós estamos chegando ao final de nossas gravações e é importante que os nossos companheiros saibam o seu nome todo. Ah, Você é isso, José Pedro Simões Neto, o né? nome do seu avô que você não usa, mas virou Pedrinho na intimidade. Vamos lá. Isso realmente é muito Pode ser importante. Zé também. Pode ser Pode, Zé também. pode. Zé No para os colégio me chamavam irmãos. de Zé Pedro, né? Então, Zé Pedro né? também, como seu avô era chamado. Pois Vamos é. lá. Vamos lá. Então, vamos sempre lembrar que quem não assistiu aí os nossos estudos anteriores, as nossas conversas, né, que é mais do que menos até do que estudo, né? A gente faz aqui uma conversa. Tem Conversa. uma conversa. Tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar nas conversas anteriores e também o material do nosso canal. Agora, Buscar e Achareis é um capítulo bastante consolador, num certo sentido, né? Um capítulo que traz depois de tantas advertências que a gente teve ao longo do Evangelho, né? Puxadas de orelha, assim, presta atenção, é chegada a hora, vamos lá. O Buscar e Achareis, ele vem trazer uma certa ideia de um aconchego do mundo espiritual para a gente, dizendo o que você busca, a gente te ajuda a encontrar, não é isso? É super interessante o conversar sobre o Evangelho, porque você veja, e aí a riqueza do Evangelho, né, que nos permite uns com os outros, e nós conosco mesmos, muitas vezes, diferentes interpretações e sentimentos na medida em que a gente lê. Eu vi o Buscar e Achareis como uma grande advertência. A minha percepção é consolação, o evangelho sempre é consolador, foi de que nessa sequência super bem elaborada dos capítulos do evangelho, porque Kardec começa dando princípios básicos para a crença em Deus e na doutrina dos espíritos. Depois ele vai fazer uma análise dos ensinamentos das máximas de Jesus. E eu acho que esses últimos capítulos são exatamente de puxada de orelha. Olha, eu já falei tudo isso. Agora, toma tempo. É com vocês. Porque nesse buscar e achareis, não é? O nosso grande desafio é darmos prova de que acreditamos na previdência divina. Tudo que foi dito para isso, me parece que está dito. Acredita ou não acredita? Entendeu que essa previdência. E aí, Pedro, como o capítulo é curtinho, a gente pode conversar mais um pouquinho, é muito interessante a gente ter sempre atento lá em a gênese, caráter da revelação espírita. A Kardec deixa isso bem claro, as ideias, e é lindo, de previdência e providência, porque a providência é a consolação, mas a previdência é a ordem de Deus, essa realidade ordenada por uma inteligência superior à nossa. Foi assim que eu comecei a ver esse capítulo. A Vamos gente, a lá. gente tem aqui, eu acho que essa passagem inicial, ela traz uma série de possíveis interpretações, né? Antes das Primeiro, interpretações, posso ainda fazer uma observação pedindo desculpas porque te interrompi? não, claro, a gente está aqui, você pode me interromper quando quiser, pode seguir. De preferência com delicadeza.
Olha cá, esses capítulos finais, eles nos chamam a atenção pela ausência das instruções dos espíritos. É. Mais uma vez, não temos as instruções dos espíritos. Então, eu queria fazer um registro, que certamente você não sabe, porque eu também aprendi agora. E vou dar o crédito a um companheiro estudioso do Evangelho, do Novo Testamento, que é Saulo César. Com ele, eu aprendi que, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, desculpem, vou falar de novo. Na primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, parece que primeira e segunda edição eram menos capítulos. E na parte final, no último, que seria o último capítulo, Kardec se dispõe a explicar, a pensar conosco algumas passagens, algumas máximas da estranha moral, que era um capítulo que não existia inicialmente, e outras passagens em que ele percebe a palavra de Jesus, assim, dando margem a diferentes interpretações. E, se não me engano, a partir da terceira edição, que pode ser quarta, isso não faz muita importância, ele resolve trazer essas explicações mais detalhadas que ele dá para o corpo dos capítulos, o corpo do Evangelho. Então, o capítulo, se não me engano, a estranha moral estava lá atrás e vem para frente, e esses capítulos em que ele vem explicar essas passagens de Jesus, que de alguma maneira, nós vamos ver no estudo de hoje, parecem estar às vezes em oposição, haver algum paradoxo entre a fala de Jesus e a nossa melhor compreensão, ele vai então colocar nesses capítulos finais, e aí eles ficam sem a instrução dos espíritos. Você alguma vez leu, ouviu alguma coisa sobre isso? Não, eu Não não sou conhece? muito curioso sobre essa história Da essa parte, organização? exatamente. Eu sei que tem muita gente interessada nisso, né? Eu. Inclusive alguns críticos, né, de Kardec vão apontar algumas, vamos dizer assim, algumas questões, né, alguns problemas que Como se poderiam fossem ter. inserções indevidas de Kardec? Coisas assim, né, inserções indevidas, correções e coisas. Mas eu acho que tudo isso fez parte do processo, né, de construção, porque é uma construção desse conjunto, né? E, e a gente Sempre fica agora. para a nossa curiosidade. Não, sim, claro, eu acho muito válido. Eu acho muito É. válido, mas isso nunca ocupou muito assim a minha preocupação. A minha preocupação sempre foi entender mais o que, no final das contas, ficou consolidado, né? Mas, bom, vamos lá, cada um com seu cada qual. Não, só estou Conversar dizendo, é eu bom tô, por isso. eu tô dizendo, não, eu acho muito importante, só não foi a minha É. perspectiva até aqui. Aham. E Mas eu aí, sou curiosa, mulher, né? Vamos lá. não, a curiosidade é o que move o mundo, né? A dúvida, a curiosidade é isso que move o mundo, né? Quem não Tá no tem, capítulo de hoje, né? Sem quem isso não não tem teria curiosidade, quem progresso. não tem dúvida, não anda para frente, Sem né? isso não Repete, teria né? progresso. Está logo aqui no Exatamente, item 2. exatamente. Vamos lá. Mas eu acho que o Buscar e Achareis, ele Jesus. tem aqui É. nessa primeira passagem algumas ideias que a gente pode destacar. Uma delas é aquela ideia de pedir e se vos dará, buscar e achareis. Sempre tem o primeiro ponto, aquilo que a gente já comentou em outras conversas, da forma imperativa, como Jesus dizia, falava, né? Buscar e achareis, pedir, obterás, levanta-te, anda, né? Isso a gente já comentou. Mas tem uma ideia de que quando nós mobilizamos a nossa vontade,
quando nós procuramos firmemente alguma coisa, nós vamos chegar lá, que é isso, né? Aqui, ele não está dizendo necessariamente que a gente vai encontrar somente coisas boas, porque a nossa intenção, às vezes, pode não ser a melhor. Então, a pessoa que luta contra... às vezes tem até um desejo mal, mas ela quer que aquilo se realize. Ela junta mundos e fundos, ela mobiliza, né? Volta toda a sua atenção. Buscar e achareis. Olha, o que você planta, você colhe. O que você está buscando, você vai achar, num certo sentido. Então, esse primeiro aspecto é um aspecto que a gente tem que ter muita atenção, porque aquilo que mobiliza a nossa vontade, o nosso sentimento, o nosso pensamento, em algum momento vai se tornar uma realidade para nós, às vezes uma realidade não muito feliz, né? Olha, muito bom, muito bom. Olha como é enriquecedor trocar ideias, não é? Porque eu fiz toda a reflexão sobre o capítulo, comecei naturalmente pelo pedir e se vos dará, buscar e achareis, bater e a porta se vos abrirá, pensando apenas no aspecto positivo disso, mas sem perceber que a mesma força que nos mobiliza para a concretude de objetivos para o bem, A conquista, né? ela acontece também para o menos bem. É. Agora, há um aspecto muito importante, porque numa primeira leitura, a gente parece que Jesus repetiu no sentido de enfatizar. Ele quis ser enfático. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Ele poderia dizer: quem planta, colhe, quem não planta, não colhe, quem planta boa semente, colhe bom fruto, quem planta má semente, Vento, colhe tempestade. e por aí vai. Mas ele não foi simplesmente enfático, porque eu não sei se você observa, como eu e outros estudiosos, uma gradação e uma modificação. Não é a mesma coisa. No pedir, é quando a gente desperta em nós um desejo. Desperta. Desejo. Eu desejo. Mas A não é gente só um pode desejo, porque tomar você pede, né? um minuto. Deixa eu terminar o meu. Pedir, desejo. Vamos botar um exemplo, que o capítulo é curtinho, nos permite. Aquele moço, o filho que se afasta da casa do pai. Filho Na hora pródigo. em que ele está, eu não gosto de chamá-lo de pródigo, por isso evitei. Mas é outra É só para discussão. as pessoas, é para todo mundo Tá identificar do que bom, o você está filho falando. pródigo, o que chama o filho pródigo. Então, ele, naquele momento de penúria, ele deseja, ele lembra a casa do pai e deseja a casa do pai. É quando nós pedimos, né? Naquele momento, o desejo dele o mobilizou a uma segunda ação, mas nós geralmente pedimos: Senhor, misericórdia para comigo. A gente se reconhece na fragilidade e pede misericórdia. É a primeira coisa, é o desejo de misericórdia, de alívio. Quando o verbo vem, o buscai e achareis, o buscai já é um outro movimento, que eu entendo como um movimento da vontade. Porque desejar é uma coisa, querer é outra coisa.
Às vezes nós ficamos no desejo, eu queria tanto, eu queria tanto, e não passamos do queria tanto para a vontade. A vontade, vou fazer. A vontade é o programa. Você estabelece uma meta, você se É o trabalho, é a busca, é o trabalho. verdadeiramente é o buscai, e essa vontade vai exatamente provocar em você um movimento. Você saiu de uma situação passiva de pedir para uma situação ativa, de mobilizar a sua vontade para uma ação. Batei, e a ação é bater. Batei. Mobilizou, foi e bateu. E em a porta se vos abrirá. Onde no Evangelho nós encontraremos a referência mais feliz para esse a porta se vos abrirá? O que disse Jesus para nós? Eu sou a porta. Eu sou a porta. E a gente poderia dizer, a canção prece que diz: eu sou a luz do mundo, o caminho para Deus. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, a porta, o caminho para Deus, o caminho para o reino dos céus, o caminho para a felicidade. Eu sou o caminho no sentido da porta, que é o caminho que se abre, e há portas largas e portas estreitas, dependendo do nosso desejo. Eu gostei muito de pensar isso. Se você gostou, eu não sei. Mas eu gostei muito de pensar isso. Para mim faz todo sentido. Eu achei ótimo, Porque mas eu então, acho quando que o ele diz buscar também que é quem uma ação. pede, quando ele diz que quem pede recebe, não é só pedir e receber. Cuida lá. Não é assim, pede que você vai receber. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que tem que pedir, buscar e bater, É, para depois achar. é verdade, é verdade. Na verdade, o achar é um resultado, né, de um É um processo resultado. que Quando envolve você o acha, desejo, pronto. a vontade e a ação, né? E a ação, É basicamente exatamente. isso, né? Mas Exatamente. aí, na segunda parte, ele vai falar aqui do pai em relação ao filho. Isso é Por lindo. isso que eu acho que esse buscar e achareis, ele é muito reconfortante, porque ele Com diz, olha, certeza. o pai não dá pedra para os filhos, né? Se vós, homens, sabeis que se um filho te pede alguma coisa, você não vai dar pão, você não vai dar pedra, quanto mais Deus. Então, isso traz uma ideia de que, e aí fortalecendo a nossa fé e fortalecendo a nossa confiança em Deus a realidade da vida espiritual, de que tudo aquilo que nos chega ao longo das nossas vidas é bênção de Deus para nós. É o melhor que Deus tem para nos oferecer diante das nossas atitudes, né? Daquilo que a gente não busca, daquilo que a gente não das vezes dos nossos desejos equivocados, das nossas vontades, né? Enfim. Consolador e esclarecedor. Porque se o Pai não deixa de nos atender, toda resposta de Deus é uma resposta de amor, mesmo que ela venha contrariando os nossos pedidos tolos, ilusórios, mal feitos. Deus responde sempre. Então, a certeza de que o céu responde aos nossos pedidos é consoladora e esclarecedora. Por quê? Muitas vezes Deus diz: filho, esse pedido não é bom, olha, não vou te atender dessa maneira como você está pedindo.
É, e às vezes, claro, Deus não. Isso é uma maneira figurada, Deus né? é uma Mas maneira de dizer, o que a lei acontece de é que Deus. aquilo que aparentemente a gente deseja como melhor acaba não se realizando e a gente se frustra e não entende que essa é a resposta de Deus para a gente, dizendo: olha, esse caminho ia te levar a um problema ainda maior, né? Então, melhor ficar por aqui. Olha, entendendo sempre, quando a gente diz é uma metáfora, a resposta de Deus é a ordem das coisas dentro da lei divina que rege todas as coisas. Que Deus não tem boca para nos dar É, resposta. A ideia de Deus se manifesta em suas leis. Agora, se a gente volta um pouquinho, né? É, nos, para o título dessa, o primeiro subtítulo, Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, que vem aqui nessas duas passagens do Novo Testamento. Aqui é uma em dois trechos de versículos, ajuda-te que o céu te ajudará, é a gente entender que existem forças positivas do bem, amigos espirituais que estão atendendo, nos acompanhando, é a presença em nossa vida de nossos anjos guardiães, os pedidos que a gente envia a Jesus, a Deus, nosso Pai, são ouvidos por esses bons espíritos que vão nos atender ou não, de acordo com a coerência daquilo que pedimos, com o cabimento, como a gente gosta tanto de usar, a palavra de Kardec no Livro dos Espíritos. Tem cabimento que você está é. pedindo? Mas eu Aham. acho que aqui também essa interpretação, né, do ajuda a ti mesmo é aquela interpretação que Kardec vai trazer aqui nos itens de comentário, falando da necessidade do trabalho, né? Maravilhoso. É, Vale a pena ler esse primeiro parágrafo do item 2. ele é meio Quando grandinho, né? A fala... gente vai ler Não, agora? não, é Não, a gente deixa para as o pessoas lerem em primeiro, casa, né? o primeiro parágrafo, só quando ele Do ponto diz... de vista terreno, a máxima, buscar e achareis análogo a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, Gente, quantas vezes a gente estuda, desculpe, a lei do trabalho, porque você lê um pouquinho depressa. A gente estuda a lei do trabalho e a lei do progresso sem estabelecer essa relação íntima. O progresso é resultado do trabalho. Nós que estamos na busca do progresso, na melhoria espiritual, do crescimento, da iluminação, dá trabalho. Dá trabalho, é preciso trabalhar, é preciso se empenhar, é preciso priorizar, porque todo o resultado será a consequência de nosso esforço, pondo em ação as forças da nossa inteligência. Gasta tempo, queima os miolos, usa a cabeça para aprender mais e saber mais e refletir mais, não é? O progresso é filho do trabalho, é importante. Lápis na mão, vamos digitar. e a questão 780 do Livro dos Espíritos nos lembra a relação entre o progresso material e o progresso moral, não é? Então, Importantíssimo. tudo é um movimento só. Quer dizer, na medida em que a gente busca, a gente trabalha, a gente se esforça para conseguir aquilo que a gente deseja, né? A gente evolui tanto materialmente, intelectualmente, mas esse progresso é o ponto de partida também para o nosso progresso moral, porque nos ajuda a perceber a diferença entre o bem e o mal e, portanto, nos ajuda a desenvolver
E nos ajuda a desenvolver desenvolver o nosso senso moral. o nosso senso moral. É o que Kardec vai dizer no segundo e terceiro parágrafos, esse item 2, que são muito importantes também, quando ele é muito bacana quando ele diz que Deus põe no homem, diferente do animal, o desejo incessante do melhor. Então, essa nossa um pouco Inquietude, né? de inquietude, uma boa palavra, você percebeu o que eu queria falar. Inquietude na busca de é positiva, é É, boa, Deus quer que seja assim, para que a gente vá usando a nossa inteligência, fazer as pesquisas no mundo material, os aprendizados que a ciência nos proporciona, não é? Porque aí ele diz, pelas suas pesquisas, o seu esforço, isso que a gente está fazendo, né? A inteligência se engrandece. E aí eu vou botar um parênteses. Queira Deus, o moral se lhe depure. uhum. Porque muitas vezes a inteligência se engrandece, mas a gente fica molengando no moral, né? É a Então questão ele diz, 780, que diz que o progresso primeiro, ou seja, né? Mas o não progresso consequentemente, né? Não imediatamente, né? o progresso intelectual enseja o Né, progresso moral, porque né, é o raciocínio que vai nos levar àquela questão que nós estudamos há uns capítulos, refletimos atrás, do vazio. Lembra quando foi falado, há um ou dois capítulos atrás, sobre o vazio? É um vazio existencial. Olha, minha inteligência, como você disse, né. o É meu sobre os doutos e desejo. prudentes. É, Busquei, busquei, é, busquei, busquei, e isso não respondeu às ânsias do meu espírito. é, É isso que o progresso intelectual engendra, é, usando a palavra, o verbo dos espíritos, não é isso? é. E é daí que a gente passa da selvageria à civilização. Muito bom. Mas eu gosto de pensar também sobre isso na passagem da multiplicação dos peixes e dos pães, porque eu já devo ter comentado aqui a ideia de que se não tivesse nada a ser multiplicado, ou seja, se os discípulos não tivessem nada a multiplicar, né, Jesus não multiplicaria os pães e os peixes. Jesus só multiplica porque, a despeito deles terem pouco, né, eles Eles tinham têm e alguma oferecem. coisa, eles tinham alguma coisa a oferecer, né, que fosse multiplicado. Então, o nosso trabalho, né, e principalmente quando a gente pensa no trabalho para os outros, para o próximo e etc., o nosso esforço, por maior que seja, ele sempre é um esforço diante da vida, um esforço diminuto, é um esforço nosso, né? E Jesus, né, que é o que ele está dizendo aqui, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, no seu esforço de querer fazer, é preciso que você apresente alguma coisa para que isso possa ser multiplicado. É exatamente isso, muito bom. E é interessante também, dando continuidade, que a gente veja a colocação de Kardec quando ele fala desse movimento de progresso nosso. Eu gosto muito dessa ideia, talvez porque eu já seja um pouco mais madura do que você, no sentido de tempo de vida no mundo. Quando ele diz que a gente vai realizando, né, no curso da vida, o progresso individual. Quantas vezes, né, à medida em que a gente vai amadurecendo, e a palavra é essa, o nosso desejo, o nosso pedido muda, a nossa maneira de buscar muda, aquilo que nós queremos encontrar é tão diferente, né? A gente vai realmente modificando e a gente percebe que, às vezes, as pessoas dizem assim, Pedro, puxa, que pena que eu só percebo isso agora com 70 anos. Né? Se eu soubesse disso quando tinha 20, minha vida seria diferente. Olha, o que Kardec diz para nós aqui? Mas esse conhecimento, a intuição
dessa experiência, você vai levar para a sua próxima vida. É. Então, eu acredito que numa próxima existência eu seja uma adolescente, uma jovem um pouco mais amadurecida, porque nessa eu aprendi bastante. Ah, que assim seja, Vamos né? lá. Todos nós, né? Amém, Olha amém. só, a gente já passou meia hora aqui da nossa conversa e não saiu da primeira passagem. São 3, né? Mas Não é falamos tanta quase coisa todas, assim. vamos lá. Mas Sim, vamos para observar os pássaros do céu, que é uma passagem também, assim, do meu ponto de vista, absolutamente confortadora, né? Embora no finalzinho tenha ali a sua advertência, né? Essa ideia de não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque Deus sabe das nossas necessidades, né? Então, essa aflição que a gente passa de acumular, de inquietação mesmo, né? Com as coisas materiais, né? Aquilo que a gente tinha conversado de Marta e Maria, né? A inquietação com as coisas materiais. Calma, fica tranquilo, Deus sabe que você tem necessidade disso, vai prover, né? Mas qual é a advertência que ele traz para a gente nessa passagem? bom, primeiro ele fala do porquê não Posso dessa falar da nossa advertência? ansiedade. Bom, eu pensei que fosse uma pergunta, mas você está perguntando para Então, você mesmo, então não, 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 é responda. porque você foi lá para o início da passagem de novo, né? Ah, ah, É no a cada finalzinho. dia, a Ele cada diz: dia basta o buscai seu mal. primeiramente o reino dos Ah, céus e sua tá, justiça, no que início do todas essas parágrafo. coisas vos serão dadas de acréscimo, Isso é importantíssimo. né? Eu aqui, Então, eu iluminei e sublinhei. então é assim, Deus sabe que você tem necessidade de todas essas coisas, mas atenção, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e aí tudo isso vai ser te dado de acréscimo. Resta saber, José Pedro Simões, o que é tudo isso que vai te ser dado por acréscimo. Mas ele já disse aqui, ao Presta longo da atenção, passagem. presta atenção. Buscai primeiramente o reino de Deus, tá? E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Vou fazer aqui uma reflexãozinha, vou tentar ser bem rápida. E ele continua dizendo: não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Não vou entrar em pensar, comentar essa ideia, porque ela é mais do que presente e sabida. Vivemos uma época marcada pela ansiedade. E a ansiedade é a tentativa de prever o futuro. É. O que será de nós depois da pandemia? Ponto, não preciso comentar isso, porque isso é mais do que sabido. Será que quando Jesus diz, é a interpretação, Kardec também nesses trechos chama atenção, vê lá como vai interpretar a palavra de Jesus. Puxa, eu estou aqui na igreja, o homem, o moço rico. Senhor, cumpro toda a lei, mas as coisas que eu peço não me são dadas. Mas o texto evangélico não diz para nós que tudo vai ser dado por acréscimo. Há companheiros que fazem uma interpretação com a qual nós não concordamos, uma interpretação errada. Eu sou fiel a Deus, eu sigo a letra do Evangelho e espero que Deus me dê o sucesso, a riqueza, a felicidade, a família, etc, 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 etc. Pergunto a você, o que é que nos vai ser dado por acréscimo? A condição de paz, de felicidade, é a paz no coração. Quando nós buscarmos o reino de Deus, entendendo, aceitando a sua justiça,
nós passaremos por todas as tribulações do mundo em paz. Uma situação tão, tão ainda desconhecida nossa que a gente quase não acredita que isso seja possível, mas é possível. As tribulações da vida não vão se modificar. O que vai se modificar é o nosso estado íntimo de paz, na conexão com esse reino de Deus. Eu acho, assim, sem querer ofender nada. Sem ofensa. Tem que sempre esclarecer que sem quem ofensa. sem ofensa é Bernardi. Uhum. Que essa interpretação... Quando quer nos dizer uma grande verdade. É ótima, é ótima. Mas eu acho que ela não retira uma outra possibilidade de interpretação, que é, para além disso, quer dizer, toda vez que a gente cumpre a lei, a justiça, a gente recebe, né, aquilo que a gente falou do trabalhador da vinha, né, que a gente já tinha comentado do trabalhador da vinha. Mas tem uma outra coisa, assim, se você está empenhado no trabalho, porque ajuda-te que o céu te ajudará, não é? Se você é cumpridor das coisas, a vida material vai se arranjar para você. Não quer dizer que você seja rico, não quer dizer que você... A vida material vai para você, tem que explicar bem isso. Sim, isso, mas é isso que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que você vai ser rico, isso não quer dizer que você vai... Mas... na hora da necessidade, Deus sabe que você tem necessidade. Aparecem oportunidades, às vezes não são aquelas que a gente gostaria, mas a vida abre possibilidades para a gente. Então, porque tudo aquilo que ele está falando aqui anteriormente se refere exatamente às angústias da vida material. E o que ele está dizendo aqui é assim: busca a vida espiritual, porque o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas. Quer dizer, não é que vão ser dadas porque a gente vai, tudo que a gente pedir, a gente vai, né, num ato infantil, né? Mas é no sentido de que as condições para que a gente cumpra aquilo que é as nossas necessidades espirituais, elas vão ser garantidas se nós... espirituais. Sim, mas para que a gente possa cumprir as necessidades espirituais, a gente precisa de condições materiais. Então, Kardec, né, pergunta em Obras Póstumas, né, para o Espírito de Verdade, né, se ele podia tratar, vamos dizer assim, das coisas cotidianas, dificuldades menores, cotidianas. E que o Espírito de Verdade diz? Sim, claro, isso também está na questão dos espíritos protetores. Agora deixa eu só terminar. Não, só queria falar a frase do Espírito da Verdade, que é imperdível. Sim, então diz. Não te ajudar nas coisas de tua vida seria não te amar. Então no Livro dos Espíritos, nas questões sobre os espíritos protetores, é a mesma coisa. Ele diz: estabelecei com os espíritos protetores uma espécie de intimidade, dá um nome, não vos afadigueis, não pensa que fazendo muitas perguntas, ou, né, porque nós estamos aqui para isso e vamos te ajudar nas menores coisas, né? Então, eu acho que a gente, com isso, não vai pensar que tudo que a gente quer vai ser, né? Porque isso seria uma infantilidade, mas não se preocupa, as coisas vão se arranjando, a vida vai se arranjando, né? Não seja tanto Marta, né? Agora já não sei qual é que estava mais preocupado com as coisas materiais, se era Marta ou Maria, né? Acho que era Marta, né? Marta. Não sei, né? Por quê? Porque às vezes a gente esquece de uma coisa, mas a vida vai se arranjando. Eu sempre gosto de dar um exemplo quando eu faço, né? Quando eu fazia palestras e dar um exemplo assim: às vezes você tem um compromisso espiritual
né, que você precisa e você tem um outro compromisso, às vezes material, um negócio, né, e você diz, eu não vou poder porque eu tenho aquele compromisso. E às vezes você fica num certo dilema, né? Eu não sei se eu vou porque eu vou sair atrasado. E se você está de fato empenhado, as coisas se arrumam. A reunião é desmarcada, a pessoa que ia não vai, a reunião termina mais cedo, as coisas vão se arrumando. Eu acho que é nesse sentido que eu me lembro da história do Joãozinho, a gente já comentou aqui do Joãozinho, né? O João Vicente, que era lá do Boa Nova, e ele dizia assim, ele saía do trabalho sempre muito atrasado, né, para chegar na reunião de tratamento espiritual. E aí ele dizia que lembrava de mim, né, mas porque eu era ali o coordenador, e aí é como se o trânsito fluísse mais rápido, né? E ele dava esse exemplo, e eu sempre gostei de dar esse exemplo, meu Deus do céu, quantos exemplos eu tive na minha vida de, na medida em que você de fato deseja cumprir, né, como diz aqui, né, a seguir a lei de Deus e a justiça, as coisas funcionam. Então, eu acho que a despeito, né, quer dizer, a despeito não, complementando a interpretação da ideia de que a gente vai receber o jugo leve, que foi o que você disse, né? O jugo leve para passar pelas tribulações, há uma outra interpretação, porque Jesus está falando aqui das condições materiais, de que talvez não sejam as condições que a gente gostaria mais, ideais, do nosso desejo, mas as condições para que a gente passe pelas provações da vida vão estar dadas se a gente se concentrar menos nelas e mais nas coisas do céu. Muito bem, é isso que vai dizer, então, não nos afadigueis pela posse do ouro, né? Exatamente. É a resposta para essa... Por isso que é a continuação, né? A continuação, ele vai botar o quê? Ele vai dizer o quê? Confiar na providência, né? Exatamente. A par do sentido próprio que essas palavras guardam, que essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência, providência, que é quem socorre, não é? Procurais, aí já é numa outra passagem, confiar na providência, até mesmo que essa passagenzinha final, que lá vai o nosso tempo, quando ele diz, se chegar numa casa, que é a última passagem, quando entrares numa aldeia, vê aqueles que te recebem, saúda a casa que te recebe, se não te receberem bem, deixa, limpa as sandálias do pó e segue. Por quê? Porque aqueles que estiverem no bem, né, serão reconhecidos pela caridade que fizerem. Então, a providência virá acolher, é o que Jesus quer dizer quando ele diz, onde-vos há caminho sem previsões. Aquela época em que havia essa prática do acolhimento. Você abria a sua porta e recebia um viandante. Hoje você não faz isso na sua casa, não é verdade? Mas eu é acho um capítulo riquíssimo esse. Diga. Eu acho que, de fato, não apenas tem esse caráter, esse capítulo, né, de, como eu falei, de uma certa ideia de que, poxa, fica tranquilo, há uma força maior que está que tá junto com a gente e que nos sustenta, né? Mas também essa ideia de que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa estar não olhando para as coisas materiais, né? Mas focado nas coisas espirituais e fazendo e buscando, né? O desejar, né? Como é que é? Desejar, querer, né? Desejar, e fazer, né? Querer e fazer, né? É isso. Para encontrar. É isso aí. E a gente vai encontrar. Aí eu acho que o que a gente vai encontrar é, de fato, a felicidade, né?
a tranquilidade, a felicidade, né? Paz, A paz de espírito, paz. onde quer que a gente esteja. Muito bem, vamos terminar por aqui? Vamos terminar por aqui. Foi Então, bom? Joia, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, chegou até aqui. Lembrando, Lembrando que a gente essa já semana já tem está, sexta-feira? já tem sexta-feira, a gente já está no finalzinho, já não sei se vai ser transmitido na quarta ou na sexta, mas a gente já está com as duas transmissões, né? E então vamos agradecer a quem chegou até aqui e nos assistiu até agora. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, a você que nos assiste, a sua casa, a sua família, a sua vida, a nossa semana, e que a gente possa saber o que a gente está de fato desejando da vida, porque o que a gente deseja, a gente recebe. É isso? Muito cuidado com o pedir. Vamos pedir uma Pois é. bênção para todos. É isso aí. Grande abraço. Tchau.